Vocês encontraram aí Isaías 43? Eu quero começar pelo versículo de número 13, porque a nossa leitura será a partir do 22. Mas eu quero fazer a abertura aqui no versículo 13. Presta bastante atenção nessa mensagem de hoje. Por quê, Bispo Paulo? O que essa mensagem vai nos ensinar? Você sabe que Deus sempre lutou pelo povo de Israel. A gente vê isso na Bíblia. Primeiro nós vemos Deus lutando pelo povo de Israel no Egito, libertando o povo da escravidão do Egito. Aquelas pragas, aqueles milagres na saída do Egito, o mar vermelho se abrindo, o pão no deserto, o maná no deserto. 40 anos o pão caía do céu, irmão. 40 anos o pão caía do céu. Eu estava estudando esses dias, eu estava descobrindo umas coisas novas, meu Deus, tremendo. Porque você pensa assim, 40 anos comendo a mesma coisa. O que vem na sua cabeça? Na segunda semana já não dá mais. Enjoa. Vira uma bucha na boca, que você vai mastigando, você perde o prazer. E eu estava fazendo uns estudos tão tremendos, qualquer dia desse eu vou trazer para vocês, mas na escola bíblica, que aquele pão, ele vinha do céu, ele vinha de Deus. Presta atenção, ele não vinha da terra. Aquilo que vem da terra já é pré-definido. Batata vai ter o sabor de quê? De batata. É pré-definido. A mandioca vai ter o sabor de mandioca. Isso já é pré-definido. Isso já é certo. Só que o pão que eles comiam vinham de onde? Do céu, todo dia. Prepara, hein? Eu vou trazer um estudo na escola bíblica, que eu estou entregando só isso aqui para você ver a grandiosidade de Deus. Como vinha do céu, para não ser enjoativo, aquilo que a pessoa queria sentir o sabor, era o sabor que ela sentia quando comia o pão que vinha do céu. Hoje eu quero comer capivara. Você já comeu capivara? Não? Você não pode mais matar, né? Mas na época que podia, meu Deus do céu, pensa numa carne. Pronto, hoje eu quero comer capivara. O sabor que tinha era daquela carne. Que isso, Bispo Paulo? Vou mostrar para você nos estudos bíblicos aqui depois. Não era tipo assim, não era o à la carte não, como é que fala? Não era o PF do dia não, porque o PF do dia viria igual para todo mundo. Não, mas não era assim. Era o que eu queria. Era o que o Senhor queria. Todo mundo pegava o maná. É engraçado que até o nome maná, o que significa isso? O que é maná? Maná não é o nome de um alimento, não. Maná, em hebraico, não. Maná se fala men-ru. E o que significa esse nome? O que é isso? Maná significa o que é isso? Eles pegavam aquela coisa e diziam, o que é isso? Que a gente pensa no sabor que a gente quer sentir, a gente come e sente exatamente como se estivesse comendo aquela coisa. Olha que tremendo a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. É muito profundo isso. Dentre muitas coisas que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas Deus sempre cuidando do povo de Israel. Deus livrou eles do Egito. Deus deu vitórias para eles na terra de Canaã. Lembra que eles lutaram em Jericó, lutaram contra os gigantes? Deus sempre ali dando vitórias. Deus esteve com eles
guardando, protegendo na Babilônia, e Deus livrou eles da Babilônia. Mas mesmo Deus se mostrando tão grande, aquele povo sempre quis ficar longe de Deus. E é como hoje, nós abrimos a Bíblia e descobrimos o quão grande Deus é. Todo ser humano, praticamente, provavelmente já ouviu falar sobre as grandezas de Deus. Só que ele tem resistência, ele não procura Deus, ele está sofrendo, ele está padecendo, ele está chorando, ele está comendo o pão que o diabo amassou, mas ele não procura a Deus, ele não se aproxima de Deus, ele tenta resolver sozinho, ele quer viver distante de Deus, e isso faz com que ele continue sofrendo. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui hoje. A tristeza de Deus pela maneira do ser humano pensar que longe do Senhor aquele ser humano vai conseguir ser feliz. Quando eu digo tristeza de Deus, é porque Deus, ele não gosta de ver ninguém sofrendo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do perverso, nem na morte daquela pessoa que é ruim, aquela pessoa que é terrível. Deus não tem prazer na morte dela, no sofrimento dela. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Tem gente que fala, Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque tem tanta gente sofrendo no mundo, e quem disse que Deus fica feliz com o sofrimento daquelas pessoas? Deus não fica. Deus quer ver as pessoas bem. Deus não criou o ser humano para ser um sofredor. Não. Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano para ser um vencedor, para ser um abençoado. Só que o que é que faz o ser humano ser um sofredor? A distância que ele fica de Deus. Quanto mais distante de Deus ele fica, mais sofrimento ele vai ter na vida dele, mais dor ele vai ter na vida dele, mais destruição ele vai ter na vida dele. E quanto mais perto a pessoa fica de Deus, menos dor ela vai ter. Olha aqui em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, o que eu estou falando para vocês. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte de quem? Dos perversos. Porque tem gente que acha que Deus tem prazer na morte de um desobediente. Deus não tem. Antes, olha o que está escrito, antes, o meu desejo é que se afastem dos maus caminhos, para que vivam. Olha o desejo de Deus, que aquele que está sofrendo, porque está longe do Senhor, está nos caminhos maus, o desejo de Deus é que essa pessoa se afaste dos maus caminhos. E quanto mais ela se afastar dos maus caminhos, mais perto de Deus ela vai estar. E aí ela vai passar a viver. E Ezequiel continua ali através da inspiração divina, Deus falando ali através de Ezequiel: arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? A pergunta de Deus: por que você insiste em querer morrer? Por que você insiste em querer continuar sofrendo? Por que você insiste em querer continuar com essa vida derrotada, destruída? Por quê? Deus está ensinando para nós que há um caminho de mudança. E esse caminho é Jesus. É a pessoa buscar Deus. É a pessoa procurar estar com Deus. Se aproximar de Deus.
Então lá em Isaías, capítulo de número 43 e versículo 13, olha a abertura que eu quero fazer com você. Deus deixou registrado assim para nós. Desde a eternidade, eu sou Deus. Então, peraí. Deus existe antes mesmo que esse universo, esse planeta existisse. Desde a eternidade, eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Deus está dizendo para mim e para você assim: eu sou soberano. Se eu fizer alguma coisa por você, ninguém desfaz. Ninguém desfaz. E se alguém fizer alguma coisa contra você, e eu quiser mudar aquilo, eu posso mudar. Olha que forte isso. Então Deus está se apresentando para mim e para você como aquele que tudo pode. Aquele que sempre foi, é e sempre será. E Ele está dizendo para mim e para você: por que você quer continuar morrendo? Porque se eu posso te dar vida? Bispo Paulo, e por que Deus não me dá a vida? Porque Ele não pode interferir na sua vontade, no seu livre-arbítrio. Como assim, Bispo Paulo? Simples. Eu estou aqui em cima do altar pregando para você agora. Se eu quiser dar um pulo aqui, cair de cabeça do altar, Deus não vai me impedir. Mas, Bispo Paulo, isso é loucura. Isso aí pode causar uma morte, quebrar o pescoço. Pode. E Deus não vai me impedir. A pergunta é: Deus gostaria que eu fizesse isso? Não. Mas Ele não vai interferir se eu quiser fazer. Então, se a pessoa quer continuar aqui nos caminhos maus, longe de Deus, ela está escolhendo continuar sofrendo. Mas se ela disser: a partir de hoje eu vou largar os caminhos maus, eu vou me aproximar de Deus, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou estar perto de Deus, ela está dizendo: eu quero viver, eu quero ser feliz. Agora venha comigo no versículo de número 22. Eu queria ler esse 13 com você, no mesmo capítulo 43, versículo 22 em diante. Olha o que diz aqui. Então lá em cima Deus falou o quê no versículo 13? No versículo 13, desde a eternidade eu sou Deus. O que eu fizer ninguém desfaz. E o que eu desfizer ninguém faz. Aí no 46, no 22, ele continua assim, ó. Mas você, ó Jacó, não clama por mim. Presta atenção, hein? Lá em cima Deus está dizendo: eu sou Deus desde a eternidade. Ninguém é maior do que eu. Eu posso tudo. Eu mudo qualquer situação. Aí no versículo 22 Deus fala assim, presta atenção: mas você, ó Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, ó Israel. Olha Deus dizendo: eu posso tudo, mas você não clama por mim. Você não me procura. Você não me busca. Você se cansou de mim. Você quer viver a sua história sozinho. Você não ora. Você não acredita em milagres. Você não procura o meu poder. Você não está disposto a me procurar. Você quer viver sozinho. Você se cansou de mim.
tem gente que se cansou até de ouvir falar de Deus. Já viu quando você convida alguém para vir na igreja e a pessoa diz assim para você: ih, fulano, já estou cansado de você ficar me convidando para ir na igreja. Não vem falar com esse negócio de Deus comigo não. Vem falar esse negócio de igreja comigo não. Quem já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Pois é, olha a palavra de Deus se cumprindo. Você não me procura, Jacó. Você se cansou de mim, Israel. Tem gente que não quer nem ouvir falar de Deus. Às vezes a gente vai evangelizar na rua, vai entregar um folheto de evangelização. A pessoa: não quero não. É de igreja, eu não quero não. Veja que as pessoas se cansaram de Deus e estão sofrendo, estão padecendo e vão continuar sofrendo. Continua comigo no versículo 23. Aí Deus fala assim, numa linguagem um pouco mais antiga, porque essa época aqui é um texto bem antigo, mas nós vamos entender para os dias de hoje. Olha Deus falando com o povo: não me trouxe ovelhas, nem bodes para holocaustos, não me honrou com sacrifícios, embora eu não o tenha sobrecarregado, nem cansado com exigências de ofertas de cereal e incenso. Deus estava dizendo assim, olha, para você entender, ó, você tem medo de entregar a sua vida nas minhas mãos? Você tem medo de deixar eu guiar os seus passos? Porque a oferta que antigamente se apresentava daquele jeito, hoje se apresenta com a própria vida. É a pessoa se entregar nas mãos de Deus. Porque o animal, naquele tempo, significava a substituição da pessoa. Quando se entregava um sacrifício em animal para Deus, era a pessoa sendo substituída por aquele animal. Isso não é necessário mais. A maneira de se entregar para Deus hoje é a pessoa dizendo para si mesma: eu não vou continuar vivendo sozinho, eu não serei feliz assim. Eu vou entregar a minha vida para Jesus, eu vou procurar Jesus, eu vou estar com Jesus, porque eu creio que Jesus tem o poder para guiar os meus passos e mudar a minha história. Salmo 37, versículo 5. Está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha lá, Salmo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Só que a pessoa não quer. Lá no Isaías está dizendo: você não me trouxe a oferta, você não me trouxe o sacrifício. E Deus falando: olha que eu nem exigi nada. Você não está fazendo nem o mínimo. Você está sofrendo, está padecendo, precisa de ajuda, mas você não faz nem o mínimo para que eu possa te ajudar. Você não ora, você não lê minha palavra, você não quer obedecer meus ensinamentos. Falou de ir na igreja com você, você já resmunga, você já xinga, você já parece que transforma na hora. Pode chamar você para ir para qualquer lugar, até para o inferno. Você aceita ir, mas falou que é para ir para a igreja, aí você questiona. Você murmura. Então você não está fazendo nem o mínimo. Eu posso mudar a situação que você está vivendo, mas você não faz o mínimo para que isso seja possível. Continua comigo, versículo de número 24. Olha o 24, lá no Isaías 43, 24. Você não me trouxe cálamo perfumado, nem me agradou com a gordura de sacrifícios. Em vez disso, olha lá,
Você não quer fazer o mínimo para que eu possa te ajudar. Em vez disso, me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com as suas maldades. Você não quer fazer o mínimo para que eu possa te ajudar. Pelo contrário, você continua fazendo tudo o que eu ensino para você não fazer. Você continua praticando tudo o que vai causar dor e sofrimento na sua vida. E você quer jogar o peso do seu sofrimento em cima de mim. Você quer jogar a culpa, jogar a responsabilidade dos seus problemas em mim, como se eu tivesse causando tudo isso na sua vida. Como se eu fosse o culpado. Eu pregava na rádio ontem à noite, não sei se alguém estava ouvindo, ontem eu entrei ao vivo, era 11 da noite. E eu pregava na rádio que o sofrimento do ser humano, ele só acontece porque ele faz o contrário do que Deus ensina. E toda vez que você faz alguma coisa, o contrário do que Deus ensinou, você vai sofrer. Você vai padecer. Bispo Paulo, e quando é que Deus vai me ajudar? Quando dentro de você acontecer uma verdadeira mudança. Não é você achar, é Deus enxergar que você reconhece que aquele sofrimento é culpa da sua atitude, e dentro de você, Deus enxergar, como eu disse, não é você se convencer, é Deus enxergar. Existe uma determinação que jamais você vai desobedecer a Deus naquele sentido novamente. Aí Deus ajuda. Porque caso contrário, se Deus ajudasse a pessoa sem que houvesse essa transformação interior, a pessoa não vai parar nunca. Vai ficar igual o filho que faz coisa errada, e na hora que vem a consequência, o pai corre lá, não, meu filhinho, não pode ficar preso não, meu filho. Aí o pai, como é que eu vou deixar meu filho no meio de bandidos? Como se o que o filho tivesse feito não fosse bandidagem. Não, como é que eu vou deixar meu... Não. Aí vai lá e... O que você acha que o filho vai fazer na semana que vem? De novo. Porque enquanto o pai e a mãe agem assim, o filho vai ter aquele pensamento, não, meu pai vem e me livra. Meu pai vem e me ajuda, ele tira meu sofrimento. Então Deus só ajuda quando acontece uma mudança onde? No interior. E Deus enxerga essa mudança. E a pessoa para de jogar a culpa em Deus, ela para de andar nos caminhos maus, e ela diz, a culpa do sofrimento aqui não é de Deus, é minha. Mas eu, a partir de agora, eu vou buscar ajuda de Deus. Eu vou fazer com toda a minha força aquilo que eu preciso fazer para Deus me socorrer. Ele não tem obrigação nenhuma, mas eu creio que Ele pode, porque Ele é Deus desde antes do mundo existir. Ele criou tudo, Ele pode. Se Deus disser sim, é sim, e acabou. Se Deus disser que aquela maldição é quebrada e acabou. Então eu vou buscar Deus. Quando a pessoa age assim, aí o poder de Deus se manifesta na vida dela. E Deus está aqui, ó. Você vê Deus aqui, eu vejo Deus aqui triste com o ser humano nessa mensagem. Deus querendo ver o povo feliz, Deus querendo ver o povo abençoado, mas o povo insistindo em continuar no sofrimento. Aí Deus continua no versículo 25. Olha Deus falando, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Vamos ler de novo?
eu, somente eu, por minha própria causa. O que significa isso? Você não está fazendo o mínimo. Você não está fazendo o mínimo que você deveria fazer. Se eu não agir assim, para dar um pouquinho de esperança para você, sofredor, então sua vida está acabada. Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Transformando isso aqui em miúdos, como diz na minha terra, Deus está dizendo assim: olha, nesta noite, eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu estou disposto a te dar uma nova chance. Será que hoje você vai agarrar? Será que você está entendendo que o sofrimento da sua vida só acaba se você vier para perto de mim? Deus falando. Se você estiver junto comigo, orando, me buscando, crendo em minha palavra, eu estou te dando essa chance. Hoje eu estou tendo misericórdia de você. Agora olha o versículo 26. Relembremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar inocência. Isso aqui é muito forte. Relembremos juntos a situação. Vamos lá. Vamos falar da causa do seu sofrimento. Vamos falar da causa do seu problema, da sua dor. O motivo. Apresente a sua defesa em relação a esse sofrimento, para que você possa provar a sua inocência. Bispo Paulo, não entendi nada. Imagina que você é intimado para uma causa na justiça. Chegou lá o ofício de intimação. Dia 15 de janeiro de 22, por exemplo. Vai ter audiência. 10 horas da manhã. E você não vai. O que acontece com você? Você é julgado à revelia. O que isso significa? Você perdeu a causa. E por que você perdeu a causa? Porque você não apresentou a sua defesa. Bispo Paulo, mas eu estou certo. A outra pessoa que está errada, mas você não apresentou a sua defesa. Vamos trazer para o mundo espiritual agora, para a nossa vida. Você fez pouco caso, você não foi lá. Agora vamos trazer para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual, o que Deus está dizendo? Vamos relembrar a sua situação. Juntos, ó. Seu problema está aqui. Seu problema. Sua dor. Seu sofrimento. Apresente para mim a sua defesa e prove a sua inocência. Como que nós conseguimos apresentar a nossa defesa para Deus? Orando. O que mais? Se arrependendo dos erros, pedindo perdão, obedecendo a palavra. Resumindo, o que o homem de Deus falou? Indo para junto de quem? De Deus. É assim que você vai apresentar a sua defesa. Reconhecendo que você que tem a culpa, não é Deus. Então na oração não é isso que a gente deve fazer? Primeiro a gente tem que estar na oração, tem que estar na audiência. Lembra do fórum que eu acabei de dar um exemplo? Se a pessoa nem vai, já perdeu. Então já começa por estar na audiência, na oração, no tribunal de Deus. Está no tribunal de Deus, na oração. E ali naquele lugar, nós fechamos os nossos olhos e começamos a falar: Senhor, minha vida está assim. Senhor, eu estou com esse problema.
Senhor, eu estou com essa dificuldade. Senhor, eu reconheço que o culpado desse sofrimento que eu estou carregando sou eu, porque eu fiz isso, porque eu desobedeci naquilo. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor é Deus desde a eternidade. Olha a oração, olha a pessoa apresentando a defesa. Senhor, eu não mereço, eu reconheço que sou um pecador, mas eu creio que se o Senhor tiver misericórdia de mim, e o Senhor estender a tua mão nessa noite, nesse culto, nesta oração, e o Senhor quiser, então o Senhor pode me curar dessa enfermidade. O Senhor é poderoso para mudar a minha história. O Senhor pode libertar aquele meu familiar. O Senhor pode abrir aquela porta que está fechada. Veja bem, eu estou na audiência, eu estou no tribunal de Deus, apresentando a minha defesa, tentando provar a minha inocência. Não inocência no sentido de que eu não errei, mas inocência no sentido de que eu errei porque fui um besta. Eu reconheço que errei por causa da minha ignorância, mas eu quero ajuda. Eu preciso de ajuda. Gente, se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando Deus enxerga em nós uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda. Sendo sincero, se humilhando diante do Senhor. Se tem uma coisa que mexe com Deus, é isso. Todas as histórias bíblicas, todos os personagens que você pega que se humilharam diante do Senhor, por mais que meteram o pé na jaca, mas se humilharam de verdade, Deus estendeu as mãos para eles. Deus mudou a história deles. A palavra de Deus nos fala várias vezes sobre esta humildade que é necessária. A santa palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Então, antes da honra acontecer, é necessário que a humildade exista. Então você viu aqui que Deus está assim triste, falando da situação toda, quanto que Ele faz pelas pessoas, e as pessoas não reconhecem que Ele pode mudar a situação que elas estão vivendo no momento, e aquela coisa toda. Aí Deus fala, ensina o caminho, mostra como é que faz. Mas continua comigo no versículo 27. Deus diz assim: desde o princípio, seu primeiro antepassado pecou. De quem que ele está falando aqui? Adão. E seus líderes se rebelaram contra mim. As pessoas aí que estavam na liderança, que eu tanto ajudei, que eu tanto fiz, depois me abandonaram, se voltaram contra mim, me esqueceram, se esqueceram de mim. Versículo 28, agora Deus vai ser um pouco assim, duro. Deus vai ser Deus aqui agora. Deus diz assim no versículo 28, por isso, humilhei seus sacerdotes, decretei destruição total para Jacó e vergonha para Israel. Em outras palavras, como vocês se esqueceram de mim, não quiseram estar comigo, não me buscaram, não me clamaram, não oraram, não apresentaram a sua defesa, nem sequer na audiência vocês foram, então eu também deixei vocês de lado. Quando a Bíblia diz, decretei destruição total para Jacó, Deus estava dizendo assim, olha, eu tirei a minha proteção de sobre Jacó. Eu tirei a minha proteção de sobre Israel. Deus não faz o mal para ninguém não, gente. Guarda isso aqui no seu coração. Deus, Ele não pratica o mal.
Quando a Bíblia fala que Deus decretou isso, que Deus fez a destruição, simplesmente a Bíblia está dizendo assim, olha, Deus ficou longe daquela criatura. E basta apenas Deus estar longe para a vida daquela pessoa se acabar. Eu posso dizer uma coisa para você? Posso dizer uma coisa para você? Foi Davi que disse isso. Antes o ser humano caísse na mão de Deus, para Deus castigar. Por que, Bispo Paulo? Porque se ela clamar por misericórdia, Deus tem misericórdia. Agora, o que é o pior? O pior é quando Deus se afasta e a pessoa cai na mão de Satanás. Satanás tem misericórdia de alguém? Não. Então o sofrimento que já era grande vai se tornar muito maior. Deus está ensinando para mim e para você aqui neste culto, nesta noite. Ele pode mudar qualquer situação na sua vida, na sua casa, na sua família. Só que Ele diz para você, apresenta as suas razões, apresente a sua defesa e prove a sua inocência. Ore, busque a Deus. Nós nos reunimos aqui sempre para esse culto de oração. Não é porque nós acreditamos que merecemos a bênção de Deus, não. Porque, sinceramente, eu vou falar por mim, eu não mereço. Não sei você, talvez você já está num outro patamar e diz que você merece, e eu não mereço. Então o motivo de eu estar aqui não é porque eu acredite que eu mereça, não. O motivo de eu estar aqui é porque eu acredito na misericórdia de Deus. E eu acredito que Ele tem todo o poder. E se Ele quiser, Ele pode mudar qualquer situação na minha vida. É isso que é fundamental. Aí, muitos, volta lá no versículo 22 para mim. Muitos estão agindo desse jeito aqui, ó. Mas você, ó Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, ó Israel. Deus olha para as pessoas hoje, vê as pessoas sofrendo, mas as pessoas não clamam por Ele. As pessoas se cansaram dele. Eu ouço pessoas falando de uma forma tão desrespeitosa. Agora tudo é essas músicas de crente. Não aguento mais. Onde a gente passa tem música de crente tocando. A pessoa está voltada contra Deus. Ó, não me convide para esse negócio de igreja não, hein? Às vezes na reunião de família a pessoa crente chega, o outro lá já grita antes da pessoa abrir a boca. Ó, não vem falar de igreja aqui hoje não, hein? Vem falar de crente, de culto, de nada aqui hoje não. O problema dele não é com você. O problema dele é contra quem? Contra Deus. Aí você pega a vida dessa pessoa, pega a vida dela, pega a vida dessa criatura e dá uma analisada na vida dela. Por mais que ela está pintada, fantasiada de alguém feliz, pode olhar a vida dela. Eu tenho certeza que ela está carregando um sofrimento amargoso, terrível na vida dela. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Mas para isso acabar, ela vai ter que se voltar para Deus e buscar Deus. E muitos acham que não estão sofrendo, né? Muitos preferem colocar a culpa em quem? Em Deus. Nós lemos ali, ó. Você não fez o mínimo
e quis jogar todo o peso para cima de mim. Não. Deus quer o melhor para você e para mim. A pergunta é: será que nós queremos o melhor para a nossa vida? Será que nós estamos fazendo pelo menos o mínimo para buscar a misericórdia de Deus para a nossa vida? O ano está terminando. Um novo ano vai começar. E a pergunta que eu faço é: quem vai guiar a sua vida nesse novo ano? Quem vai cuidar dos seus caminhos? Você ou o Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5? Você vai continuar lá cheio de orgulho, distante de Deus e sofrendo? Ou você vai se apresentar na audiência diante do Senhor, apresentando a sua defesa e tentando buscar em Deus a misericórdia? Quem decide somos nós. Amém?